boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril e o Bora RN está começando. Policial militar é baleado de raspão na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto aqui em Natal. Começou a vacinação contra a gripe e nós vamos tirar dúvidas e falar sobre os cuidados no tempo entre as doses dessa e da vacina contra a Covid. Sem Coronavac e apenas com a vacina de Oxford, movimento nos postos de vacinação contra a Covid é tranquilo durante toda a manhã de hoje. Ao vivo, vamos conversar com a coordenadora de Vigilância em Saúde do Estado, Kelly Lima, sobre as orientações a respeito da aplicação das doses pelos municípios. Também vamos mostrar que segue alta a taxa de ocupação de leitos críticos e a fila de espera de pacientes com Covid-19. Na reportagem nacional, você vai ver que os testes da Butanvac, a vacina do Instituto Butantan, começam ainda este mês. Banco de Leite Humano da Maternidade Januário Cico tem estoque reduzido e famílias apelam por mais doações. Futebol, 2 jogadores vão reforçar o time do América para o clássico deste domingo. O Bora RN está no ar. A gente inicia falando que um policial militar foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto ontem à noite no bairro de Lagoa Nova. O policial teria reagido a uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira na rua Vicente Mesquita, em Lagoa Nova. Houve uma troca de tiros entre o policial e o suspeito, que atingiu o PM de raspão na cabeça. Quando eu dei um tiro, ele já correu. Quando eu matei mais 2, ele já estava na esquina. Aí eu senti aqui, eu estou baleado. O PM, que é lotado na Companhia Independente de Prevenção às Drogas, foi socorrido por companheiros da unidade ao pronto-socorro Clóvis Sarinho. Foi atendido e liberado para casa. O suspeito fugiu do local a pé. Um dos disparos ainda atingiu a janela de vidro de um apartamento no 9º andar de um prédio localizado na rua Tororós. E agora vamos falar sobre saúde. Começou ontem a vacinação contra a gripe em Natal, mas ainda há muita confusão sobre quem pode tomar a vacina nessa primeira etapa e quais os cuidados devem ser tomados entre as aplicações dessa e da vacina contra a Covid. Com o início da vacinação contra a gripe, iniciada ontem em todo o país, o público da primeira etapa tem comparecido com maior frequência às unidades de saúde para garantir o recebimento da dose contra a influenza. Mas com o andamento da aplicação das vacinas contra a Covid, muita gente tem ficado na dúvida sobre tomar ou não tomar as 2 vacinas ao mesmo tempo. Mas os especialistas são unânimes. Quem estiver enquadrado em alguns dos grupos não pode deixar de tomar a vacina contra a gripe. A vacina de influenza, ela vem proteger contra o próprio vírus da gripe, né? Que pode também causar quadros graves de síndrome de desconforto respiratório agudo e que o quadro chega a ser muito parecido com os casos que a gente vê de Covid. Então, os grupos, né, prioritários é um pouquinho diferente, eles priorizam mais os extremos de idades, as gestantes, né, que são os fatores de risco maior em relação à gripe, né, causada por influenza, e aí a gente precisa realmente vacinar anualmente justamente para aumentar essa proteção ano a ano. Este ano, o público-alvo da vacina contra a gripe foi ampliado e, com isso, os idosos, que historicamente eram o foco inicial dessa imunização, foram realocados para a segunda etapa da campanha. E é justamente esse público que tem tido as maiores dúvidas. Tudo porque, como foram os primeiros a tomarem a vacina contra a Covid, grande parte não sabe se é seguro praticamente emendar as 2 vacinas. Recomendado para qualquer tipo de vacina é que elas sejam feitas ou todas de uma vez no mesmo dia ou separadas entre 15 e 30 dias. Quando a gente vai fazer vacinas em dias separados, né, que tem que ter esse intervalo aí de 15 a 30 dias, é justamente para deixar o sistema imunológico reagir a um tipo de vacina para depois fazer anticorpos contra a segunda. Então, no momento que a gente está usando uma nova vacina, que é a vacina da Covid, a gente prefere dar esse intervalo e não fazer ao mesmo tempo, para poder avaliar efeitos adversos, avaliar a imunogenicidade separadamente e assim ter mais segurança em relação à vacina da Covid. Por aqui, todos os anos, cerca de 1.000 brasileiros morrem em decorrência de problemas ocasionados pela gripe. Nesta primeira etapa da
vacinação contra a gripe, que vai de 12 de abril a 10 de maio, serão vacinados crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Já na segunda etapa, que vai de 11 de maio a 8 de junho, será a vez dos idosos e professores. E na terceira e última etapa, que vai de 9 de junho a 9 de julho, serão vacinados os demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Todos os grupos aptos a tomarem a vacina da gripe estão elencados no site do Ministério da Saúde. A vacina é segura, ela deve ser feita, repetida anualmente, principalmente para as pessoas de maior risco, porque é onde pode ter quadros mais graves, inclusive com internações e óbitos. Falando em vacina, desde ontem faltam doses da Coronavac nos postos de vacinação daqui de Natal. E com isso, muitas pessoas que foram aplicar primeira e segunda doses voltaram para casa sem se vacinar. No caso, somente a segunda dose, né? Porque a de Oxford continua disponível aqui em Natal. Hoje, o movimento é muito tranquilo nos drives e nos postos de saúde também. Apenas a vacina de Oxford está sendo aplicada, como eu falei. E Rafael Lopes está em um desses pontos, no drive da Arena das Dunas. Vai falar justamente sobre essa tranquilidade, né, Rafael? Pelo que a gente está vendo aí, não tem nem fila, mal tem gente se vacinando, né? Isso, boa tarde para você. Oi, Mariana, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Bora RN desta terça-feira. Pois é, nós falamos aqui do drive montado para a vacinação contra a Covid-19 da Arena das Dunas e durante toda a manhã, de acordo com os profissionais que estão trabalhando aqui, a situação foi essa, ó, tranquilidade total. De vez em quando chega um carro com os familiares, com algum idoso para tomar o imunizante, mas nada que ocasionasse fila. Aqui ao todo são 6 mesas, onde os aplicadores podem se dividir caso a movimentação fique mais intensa, mas nesse momento, como vocês podem perceber aí nas imagens do Robson Celino, apenas 3 dessas mesas estão com os profissionais alocados para fazer essas aplicações. Os profissionais, inclusive, aqui estão conseguindo fazer uma espécie de revezamento. Um carro chega, vai para uma mesa, logo depois chega outro veículo, vai para outra, e assim está seguindo e está fluindo tudo muito bem. Como você falou, ontem ainda, a Prefeitura de Natal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que as doses da vacina Coronavac acabaram e com isso gerou uma certa dúvida aí de quem tomou a primeira dose dessa vacina. Muita gente também falando que essa baixa procura era por conta dessa situação, né? Mas de fato o que acontece é o seguinte: Natal continua a vacinação dos idosos a partir dos 63 anos e mais. A Secretaria informou que essa baixa procura nos postos é por conta do aumento do número de drives, que agora são 7 em pleno funcionamento, e também das salas de vacinação, as 35 salas espalhadas em todos os distritos sanitários da cidade. Também sobre essa situação da falta da vacina Coronavac, a Secretaria Municipal de Saúde se pronunciou através de uma nota, explicando que todo o quantitativo enviado para a segunda dose da vacina Coronavac já foi utilizado e com isso a vacinação para a segunda dose com a Coronavac fica suspensa por enquanto. A Secretaria informou que assim que o estoque for restabelecido, a própria SMS informará a toda a população através de seus canais de comunicação. Por enquanto, a vacinação continua para o público a partir dos 63 anos ou mais. Quem desejar ser imunizado com a vacina de Oxford AstraZeneca pode comparecer a um dos locais de vacinação que receberá essa dose. É uma dose que necessita de um intervalo maior de tempo até a segunda, por isso que muita gente, Mari, acaba priorizando ser vacinado pela Coronavac, até mesmo para receber essa segunda dose um pouco mais rápido. Mas no momento, a situação que a gente tem é essa, tranquilidade. Inclusive, no aplicativo e no site disponibilizado pela Prefeitura, toda a população pode verificar qual drive ou qual sala de vacinação está tendo fila nesse exato momento, acompanhando para ninguém ficar em fila, para todo mundo ser imunizado da melhor forma possível e rapidamente. A gente continua aqui vendo como é que vai ficar a movimentação no começo dessa tarde. Qualquer coisa a gente volta, mas por enquanto a situação está bem agradável, está bem bacana. Quem quiser se vacinar é só se dirigir a um dos locais. Perfeito.
Perfeito, Rafael. Obrigada, viu, por todos esses detalhes. Agora a gente está cheio de informação aqui, sabendo exatamente o que está acontecendo, mas ainda temos algumas dúvidas que a gente vai tirar aqui ao vivo. Obrigada, Rafael, com uma entrevista com a CESAP, né, para entender porque a orientação do Ministério da Saúde, da própria CESAP aos municípios, é que sejam guardadas todas as doses para a segunda aplicação nas pessoas que foram vacinadas, né? Então, o que será que aconteceu? Que essas doses, esse estoque acabou e as pessoas que precisam da segunda dose agora não estão. Se essa situação apenas em Natal ou se essa situação também está acontecendo em outros municípios do estado. Daqui a pouquinho essa entrevista aqui no Bora RN. Agora a gente vai ver como é que está a situação nos outros drives, como o Rafael falou, que a gente tem em tempo real essas informações. E aí, ó, o NP, a vacina contra a Covid, pouca fila, atualizado agorinha há pouco, na verdade é às 11h32. Sem fila no restante dos drives que a gente está vendo aí, a arena que ele acabou de mostrar, pouca fila também no Palácio dos Esportes, SESI, Nélio Dias sem fila. E para pedestres, todos os pontos de vacinação sem filas, ou seja, extremamente tranquila a situação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, justamente por esse motivo, né? Tem mais pontos, mais salas de vacinação, mais drives e está tudo mais espalhado, mais distribuído e essas filas não estão sendo mais registradas, segundo a própria Secretaria. E todos os dias aqui no Bora RN a gente mostra também a situação da pandemia no nosso estado, baseada nos números da taxa de ocupação de leitos e de pacientes graves que precisam de UTI. Vamos ver como é que está hoje esse gráfico de ocupação. Rio Grande do Norte acima de 97%, região metropolitana quase 97%, Oeste Seridó, como sempre, uma taxa altíssima, né? Praticamente 100 vagas. Desde o início de março que Seridó e Oeste estão aí com mais de 90% pelo menos. Pacientes na fila de espera são 54 para 9 leitos críticos disponíveis, dos quais alguns desses leitos são infantis, para crianças, né? Então, esses pacientes, muitos, como a gente viu até no Bora RN, com idosos, comorbidades, enfim, pessoas não tão mais jovens como a gente estava vendo há um tempo, agora idosos precisando de mais UTIs, porém, poucos leitos disponíveis. Essa é a situação, né? Oscilando entre 50 e 60 pacientes nessa fila nos últimos dias que a gente tem visto. E agora a gente vai ver outros destaques desta terça-feira. As vendas no Rio Grande do Norte em março por parte das empresas cresceram 26% em relação ao mesmo mês do ano passado. Este ano as empresas venderam em média 304 milhões de reais por dia, enquanto que em 2020 foram 240 milhões dia. O setor que mais vendeu foi o atacadista, seguido do comércio varejista. Porém, em relação a fevereiro deste ano, o volume de vendas teve uma leve queda de 2,4%. O setor de bares, restaurantes e similares foi o que teve maior prejuízo durante a pandemia, segundo os dados da Secretaria de Tributação do Estado. Quase 10 mil profissionais de saúde tiveram a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte e 86 morreram em decorrência da doença, pelos dados do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador. 12 óbitos ainda estão sendo investigados. No momento, 6 profissionais de saúde estão internados por causa da Covid. O mês de maior pico entre esses trabalhadores foi julho do ano passado. O IPVA de veículos com placas finais 3, 4 e 5 do Rio Grande do Norte vence hoje nas duas formas: boleto único com desconto de 5% ou parcelado em até 5 vezes sem juros. Os vencimentos ficam disponíveis no site do Detran e não mais em carnês. Quem perder as datas terá que pagar o IPVA com acréscimos. Os testes com a Butanvac, a vacina contra a Covid do Instituto Butantan, estão previstos para começar agora em abril. Para o Butantan ganhar sinal verde da Anvisa, ainda faltam alguns documentos. Estamos evoluindo. Nesse momento, já
na véspera de apresentar à Anvisa o protocolo de estudo clínico. Nós já estamos organizando o centro onde serão feitas a vacinação e logo anunciaremos. Nesta segunda, o Butantan enviou mais 1,5 milhão de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunização, para completar as 46 milhões de vacinas previstas no primeiro contrato com o Ministério da Saúde. O Instituto depende de um novo lote de insumos, que deve chegar até o dia 20 desse mês. Depois disso, a preparação e o invase levam de 15 a 20 dias. Mesmo assim, a promessa é cumprir o contrato. Nós temos ainda vacinas para entregar, tá certo? Até a semana que vem entregaremos ainda vacinas e essa programação está sendo feita dentro dessa chegada, no máximo dia 20. Estudos clínicos finais da Coronavac apontaram uma eficácia global de 50,7% e confirmaram a proteção contra as variantes identificadas inicialmente em Manaus. Se o intervalo entre as doses for maior do que 21 dias, a eficácia pode chegar a 62,3%. A vacina também reduz em 83,7% a incidência de casos leves que exigem algum cuidado médico. Como eu já disse aqui, o município de Natal suspendeu a vacinação da primeira e segunda doses da Coronavac nesta segunda-feira por falta de vacinas. Essa demora maior entre as aplicações pode prejudicar a efetividade do imunizante se for bem maior do que a gente viu na reportagem, né? A gente viu que acima de 21 dias a eficácia é até melhor, mas a gente não sabe até quanto tempo depois dá para esperar pela chegada de mais doses. A gente vai conversar sobre isso agora com Kelly Lima, que é coordenadora de Vigilância em Saúde do Estado, para a gente saber. Primeiramente, Kelly, boa tarde para você. Se essa situação vocês verificaram, constataram apenas em Natal ou outros municípios não estão com esse estoque reservado da segunda dose também? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Boa tarde, Mariana. Então, de fato, só nos foi sinalizado, né, o município de Natal com esse equívoco aí na administração das doses, o que acarretou nessa impossibilidade de dar continuidade ao esquema vacinal. E aí é importante frisar que desde o início do processo de vacinação para a Covid, a Secretaria Estadual ela vem orientando que os municípios eles possam estar aderindo a esse intervalo de 21 a 28 dias, priorizando um período mais próximo de 28 dias, já que esse intervalo, comprovadamente, né, agora a partir de estudos, ele é o intervalo que garante uma maior eficácia da vacina. Como alguns municípios preferiram colocar o intervalo mínimo de 14 dias, então muito provavelmente essas pessoas que não estão conseguindo ser imunizadas nesse momento com a segunda dose, elas vão ter ainda um tempo para poder estar completando esse intervalo de 28 dias e em tempo oportuno elas serão imunizadas. Mas é importante reafirmar que na última nota técnica, no dia 2 de abril, que nós disponibilizamos para os municípios, nós deixamos muito claro que o Estado não estava mais guardando a segunda dose para garantir a completude do esquema vacinal e que essa gerência agora seria dos municípios, né? Já que o Ministério da Saúde nos orientou dessa forma, orientou a todos os estados dessa forma. E o que aconteceu em alguns municípios, e aí muito mais fortemente aqui na capital, é que eles utilizaram as doses que seriam previstas para a segunda dose, em tempo oportuno, utilizaram como a primeira dose. E isso aí acabou gerando essa confusão e as pessoas procurando as unidades e não tendo aí essa segunda dose garantida nesse período que o município havia, a princípio, colocado como um período ideal para estar sendo imunizada. A Prefeitura de Natal, o município, teria solicitado à CESAP mais doses de Coronavac da reserva técnica para conseguir suprindo até a chegada de uma nova remessa? Isso, de fato, a gente já fez essa antecipação em um outro momento, quando o município de Natal também não tinha doses para dar continuidade à campanha, então nós fizemos essa pactuação, mas deixamos muito claro que não poderíamos estar fazendo essa antecipação de forma rotineira, até porque nós temos outros problemas aí de perdas de doses, como, por exemplo, existe um lote que veio exatamente da Coronavac com um número menor de doses, então o frasco deveria vir com 10 doses e esse lote, boa parte dos frascos só vieram com 9 doses, então a gente vai precisar estar repondo essas doses aos municípios.
e por outras perdas que têm acontecido em todo esse processo. Claro, não são perdas consideráveis, mas é importante que a gente possa estar cumprindo essas pactuações, até para que os outros municípios também não se sintam no direito de repente, estar utilizando as doses indevidamente e depois estar recorrendo ao Estado e o Estado está disponibilizando, e isso aí geraria um grande mal-estar entre os municípios. É importante reafirmar que nós temos 167 municípios, e enquanto Estado precisamos coordenar esse processo em todos eles, e se nós estivermos cedendo só para um, os outros com certeza não vão ficar aí no momento confortável para que possa inclusive ampliar, né? O município de Natal ampliou muito a vacinação para os idosos de forma decrescente, o que é muito bom, mas a gente tinha clareza de que que o município não tinha doses suficientes para conseguir aí avançar, inclusive concluindo o esquema vacinal, que seriam as segundas doses daquelas pessoas que já tomaram a primeira dose. Diante dessa situação, vocês teriam alguma informação se a prefeitura que deixar isso acontecer pode sofrer algum tipo de penalidade? Então, o Ministério Público ele vem acompanhando todo esse processo, né, da Defensoria Pública. Nós estamos, inclusive o RN Mais Vacina garante uma transparência muito grande, inclusive de que municípios receberam frascos com menos doses, como é que os municípios estão notificando isso, quais foram os municípios que tiveram perdas mais acentuadas de doses. Então, tudo isso está na transparência do RN Mais Vacina, o cidadão pode estar conferindo, os ministérios públicos, e aí a gente acredita, né, que a partir dessa transparência vai sim haver uma notificação para que a partir de agora a gente consiga fazer de forma mais homogênea, que os municípios consigam imunizar aí as faixas etárias, né, que de fato são prioridades, e os públicos que de fato são prioridades nesse momento, para que a gente não fuja muito do que está posto pelo Ministério da Saúde. Caso contrário, a gente acaba se perdendo e vira aí uma grande confusão, né? As pessoas não conseguem inclusive entender como é que está se dando esse processo. Coordenadora Kelly, a senhora acredita que, então, ter antecipado, por exemplo, vacinação de pessoas com autismo, síndrome de Down, ou seja, ter fugido desse plano nacional, interfere, né? Com certeza interfere nessa questão do estoque, pode ter causado, inclusive, essa situação que a gente está vivendo hoje. Então, a orientação é que realmente não tente antecipar nenhum grupo, que siga à risca o que está sendo orientado nacionalmente. Isso, de fato a gente orienta que a gente sabe e concorda, corrobora com o pleito de algumas pessoas, de alguns grupos que estão de fato em situação de maior vulnerabilidade, inclusive o próprio Estado em pactuação com os municípios, nós fizemos a antecipação da população em situação de rua, mas é importante frisar que não retiramos doses de nenhum público prioritário, essas doses elas foram retiradas exatamente da reserva técnica, e aí quando algum município ele tenta de forma deliberada vacinar grupo A ou B, eles acabam não recebendo doses com essa finalidade, e aí isso incorre nesse erro, nesse equívoco de repente não ter doses suficientes para dar vazão. Mas eu reitero que o número de pessoas que foram imunizadas no município de Natal com síndrome de Down e com autismo foi um número pequeno e que com certeza não foi o que ocasionou essa falta de doses aí para a segunda dose. O que de fato deve ter acontecido foi uma grande ampliação de primeira dose sem pensar nesse processo que deve sim ser efetivado com a segunda dose. Perfeito. E para a gente encerrar, vamos falar de expectativa, né, para a chegada de um novo lote. Você já tem alguma data, alguma previsão? Então, de fato, nós estamos recebendo doses semanalmente, isso já há mais de 20 dias, né? O Ministério ele vem cumprindo com esse calendário semanal. A ideia é que nós possamos, ainda na quinta-feira dessa semana, receber mais doses. E aí eu gostaria de aproveitar o espaço para agradecer, né, a todos os municípios. Eu acho que, de forma geral, a gente precisa, né, dar esse mérito aos municípios que têm feito uma campanha belíssima na maioria dos nossos municípios aqui do estado. A gente tem conseguido essa parceria e efetivar esse avanço para todas aquelas pessoas que precisam aí ser imunizadas nesse momento. Acredito que na quinta-feira, chegando doses, na sexta a gente já faz aquela distribuição como tem ocorrido, né, de forma célere, rápida para todos os municípios, e aí a partir de uma pactuação, agora o Estado ele vai, de fato, estar enviando só as segundas doses 5 dias antes daquela aplicação, como a gente vinha fazendo lá no início. Os municípios eles julgam melhor
melhor dessa forma, porque eles acabam sofrendo uma grande pressão e isso aí pode, de repente, liberar uma dose, outra que não deveria ser liberada, já que essas doses elas devem ser para completar o esquema vacinal. Interessante. Tá bom, então, muito obrigada pela sua participação no Bora RN mais uma vez. E nessa expectativa aí, depois da manhã chegarem mais doses e a gente normalizar essa questão da segunda dose da Coronavac aqui em Natal. Obrigada, viu, Kelly? Eu que agradeço, a CESAP está à disposição e reiterando a importância do uso da máscara, do distanciamento social e da lavagem da mão, porque esse processo ele ainda vai se alongar por um bom tempo. Verdade. Obrigada. A gente vai agora para o intervalo e na volta a gente vai falar que o banco de leite da maternidade Januário Cico está com estoques baixos. A gente volta já já com mais detalhes, não saia daí. Desde setembro do ano passado, o Banco de Leite da maternidade Januário Cico vem enfrentando redução nos estoques. Por causa da Covid, muitas mães deixaram de fazer as doações de leite. E a equipe do setor tem tentado administrar o pouco estoque entre as muitas solicitações diárias. O Banco de Leite da Maternidade Escola Januário Cico é referência na coleta, transporte e administração do produto dentro da própria instituição e para outros hospitais. Além disso, a parceria com o programa Bombeiro Amigo facilita as doações de mães que se disponibilizam a doar, mesmo sem condições de comparecer à unidade de saúde. Mesmo assim, a situação não tem sido fácil para os profissionais do setor. De setembro para cá, a gente teve uma quebra no número de doadoras, certo? A gente teve uma baixa de quase 50% das doadoras que nós tínhamos normalmente. E com essa segunda onda agora, com o aumento do número de casos, então elas estão com muita dúvida se a gente continua a captar leite ou não. Mas sim, a gente continua com o trabalho de captação de leite casa a casa, através do programa da Rota, que é realizado junto com o Corpo de Bombeiros. Nos últimos meses, com o agravamento da pandemia em todo o estado, muitas mães deixaram de doar o mínimo, dificultando o trabalho na maternidade e demais hospitais. Então, para a nossa demanda interna hoje, a gente está conseguindo mandar em torno de 50% da necessidade. Ou seja, a gente tem uma necessidade diária de 7 a 8 litros de leite materno pasteurizado por dia e está conseguindo enviar em torno de 3,5 litros. Hoje, por exemplo, do pedido do lactário, eu só vou conseguir enviar 3,8 litros. Ainda segundo a equipe do Banco de Leite aqui da Maternidade Januário Cico, as doadoras que já tiverem tido contato com a Covid-19 podem retornar às doações logo após a liberação médica. Para isso, basta que elas estejam em perfeitas condições de saúde. E só sabe o valor dessa doação quem precisa dela em algum momento da vida. Rodrigo é tio do pequeno Rael, que nasceu no último dia 5 desse mês. A mãe do bebê está entubada por conta da Covid-19 e não tem condições de amamentar a criança. Com isso, a disponibilidade do leite materno através do banco da maternidade foi fundamental para garantir a vida do garotinho. Reforçar o agradecimento e reforçar a necessidade de doação de leite. Quem puder, doe, salve vidas. É só ligar aqui para a gente, ligar para o Banco de Leite, tá certo? Nós temos 2 números, é o 3342-5800 e o nosso 0800, que é o 0800-721-0078. O banco, ele funciona de domingo a domingo, ele não fecha, tá? E assim, final de semana e feriado, a gente pede que a doadora ligue pela tarde, porque de manhã a gente está num processo interno de pasteurização. Então, as mamães que estiverem amamentando e tiverem mais leite do que necessita o seu bebê, façam a doação, ajudem. Muitas mães e pais vão agradecer por isso. E agora a gente vai falar de futebol, do campeonato estadual. Domingo tem o clássico América e ABC. E para iniciar uma semana de jogos importantes, o Alvirrubro apresentou 2 reforços nesta segunda-feira. O meia Giovani, que disputou o campeonato carioca pelo Bangu, e o atacante João Paulo, que estava no Jaguará de Goiás.
Eles chegaram a Natal e já iniciaram os trabalhos no América. E domingo, o Clássico Rei terá transmissão aqui na tela da Band. O jogo é às 4 da tarde na Arena das Dunas, mas você não sai de casa e assiste com a gente aqui na tela da Band. Vamos ficando por aqui, nos encontramos amanhã, quarta-feira, no mesmo horário. Até lá!